Sem dúvida alguma, ele é um dos investidores mais bem-sucedidos da história do planeta. Infelizmente, sua carreira foi curta, mais ou menos 13 anos à frente de um fundo na Fidelity. Estou falando, obviamente, do Peter Lynch, e hoje nós vamos entender os critérios qualitativos e quantitativos que ele utilizava. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveite esse momento para se inscrever e também já para deixar o seu like. Bom, o Peter Lynch, ele tinha uma série de critérios para escolher as empresas que iam fazer parte da carteira. E eu vou dividir esse vídeo em critérios qualitativos e critérios quantitativos. Vamos começar pelos qualitativos. O primeiro, que ele sempre deixava bem claro em suas entrevistas e até nos seus livros escritos, é que a empresa tem que ter um nome entediante. É isso mesmo, ele utilizava a expressão boring. O que ele queria dizer com isso? A empresa não pode ter um nome espalhafatoso, que fica chamando atenção, e ela tem que ter um nome tranquilo, e até muitas vezes as pessoas têm uma certa repulsa do nome. Outra coisa que ele falava ainda nessa questão de ter repulsa do que a empresa se chama, é o que a empresa faz. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem ações de empresas de cemitérios, empresas que recolhem lixo, e as pessoas não querem ser sócias disso porque não passam status. E o Peter Lynch falava que é justamente nessas empresas que você tem que colocar o seu olho para ver com mais cuidado. Segundo ponto que o Peter Lynch falava: esta empresa ela é subsidiária de uma outra empresa ou ela foi cindida de uma outra empresa e agora está seguindo rumos próprios. Ele enaltecia que é muito importante nesse caso você analisar se os managers, as pessoas importantes ali dentro dessa empresa, estão comprando as ações, porque quando elas acreditam no negócio, elas compram ações. Isso nos Estados Unidos, inclusive, é obrigatório informar, né, o que os diretores estão comprando, o que os vice-presidentes estão comprando, e o Peter Lynch utilizava muito dessa informação para ver se eles estavam confiando mesmo no taco deles ou não. Terceiro ponto, a empresa está crescendo em um setor de baixo crescimento, então você tem que prestar bem atenção a ela, porque ela pode ser uma boa coisa. Tem vários setores da economia que eles crescem bem pouquinho, às vezes estão até estagnados. Então, se você olha uma empresa que está dentro desses setores, que tradicionalmente não cresce muito, e ela está crescendo, significa que um diferencial ela tem. Vamos ao próximo ponto. A empresa ela está inserida em um nicho de mercado em que é muito difícil entrar novos competidores, seja por questão de capital, ou seja por questão de regramentos, leis. Então, quando a empresa está num setor em que é muito difícil a entrada de novos concorrentes, ela pode sim ter seus diferenciais competitivos e você tem que analisar um pouco mais de perto ela. Outro ponto que o Peter Lynch falava é se os produtos e serviços da empresa são consumidos em tempos de alegria e tristeza, né? Bonança, prosperidade e também escassez. Um exemplo que a gente pode ter são cervejas, porque quando as pessoas querem comemorar, quando elas querem se divertir, elas tomam cerveja. Quando as coisas não estão boas, elas precisam esquecer, elas também tomam cerveja. Então, né, cerveja aqui, tanto faz, se as coisas estão bem, se estão ruins, as pessoas vão consumir cerveja. O Peter Lynch gosta muito de empresas que, nas boas e nas más, os produtos são vendidos ao mercado. Mais um ponto aqui do Peter Lynch, ele gostava muito de empresas que não estavam no radar dos grandes players, das grandes instituições financeiras. Tem muitas ações, principalmente as blue chips, aquelas ações de grande capitalização de mercado, que elas estão no radar de várias empresas, de várias instituições financeiras que investem, e aí tem várias empresas de análise cobrindo aquela companhia. É muito difícil que você encontre uma pechincha. Agora, quando você tem aquelas empresas que, por exemplo, elas não fazem parte de índices famosos, que não tem analistas cobrindo elas, as grandes instituições financeiras não querem saber muito daquela empresa, vai aumentar suas chances de encontrar
uma boa empresa a um preço mais reduzido. Bom, eu falei muito aqui do que o Peter Lynch olhava na questão qualitativa e também tem que ressaltar o que ele não gostava. Primeira coisa que ele odiava: empresas da moda. Não de moda de roupa, mas vira e mexe, entra na moda algum setor da economia. Por exemplo, tempo atrás a gente teve aqui no Brasil, na época da eleição, a moda das companhias de armamentos, para ser mais específico, uma companhia de armamento. E o Peter Lynch não gostava disso daí, né? Bolsa de valores e moda não combina muito bem com o assunto, é fazer bons investimentos. Outro ponto que o Peter Lynch não gostava: empresas em que a sua capacidade ainda não tenham sido verificadas pelo mercado e elas estão sendo negociadas a preços altíssimos. A gente teve um tempo atrás, talvez quem é mais novo não se recorda, mas as empresas do Grupo X, do Eike Batista, todas elas que foram IPO e levantaram muito dinheiro, inclusive foi nessa época que o Eike se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Essas empresas elas nunca tinham de fato apresentado resultados positivos, elas não tinham histórico nenhum, eram projetos. E o Peter Lynch, olha só, ele escreveu há 20 anos atrás, muito mais de 20 anos atrás, por sinal, que ele não gosta desse tipo de coisa porque geralmente dá errado. Coincidência ou não, no caso do Eike Batista deu bem errado, tanto é que todas as suas empresas que estavam negociadas na bolsa hoje sumiram. Por fim, Peter Lynch não gostava de empresas com poucos consumidores. Isso parece meio óbvio, mas não é bem assim. Por exemplo, tem empresas de artigos de luxo extremamente seletas em relação ao público consumidor. Então, é claro que o ticket dessas vendas são muito altas, mas são poucos consumidores que vão ser alcançados. E o Peter Lynch prefere ao contrário, ele prefere empresas que vendem produtos e serviços a multidões, que a chance de dar um problema catastrófico é diminuída em relação a quando você depende de pouquíssimos clientes. Bom, nós falamos da primeira parte do vídeo nos qualitativos, agora nós vamos nos quantitativos. E o primeiro ponto é a evolução do lucro da empresa. Olha só, Peter Lynch gostava muito de ver uma evolução no lucro. Ano após ano, a empresa tinha que mostrar uma melhora nos seus resultados. É claro que o Peter Lynch também não era extremamente radical, né? Nem impossível uma empresa crescer para o resto da vida. Então, o que ele diz é que no histórico você tem que ver uma melhora do lucro, senão não faz sentido nenhum se ser sócio de uma empresa que está estagnada há 10 anos, por exemplo. Segundo ponto quantitativo do Peter Lynch, PL. Peter Lynch falava que não adianta nada você encontrar uma empresa maravilhosa, incrível, mas com PL super alto, porque você vai ter que apostar num crescimento quase que astronômico para pagar aquele investimento. Então, claro, todos os critérios que a gente acabou de ver qualitativos devem estar presentes, ou se não todos, a grande maioria. Mas quando a gente entra aqui no PL, é importante combinar também a questão de você ter uma empresa muito bacana, muito boa, mas com PL muito elevado, parece que não faz muito sentido. Pelo menos isso é o que o Peter Lynch usava para ele, né? Interessante que aí em relação ao PL vem nosso terceiro e nosso quarto ponto dos aspectos quantitativos, porque o Peter Lynch ele gostava de pegar o PL e analisar se aquele PL atual da empresa ele realmente estava compatível com o histórico do PL. Às vezes você pega uma empresa que está com hoje um PL 15, mas o histórico dela foi sempre PL 30. Então, talvez esse PL de 15 não esteja tão caro para aquela empresa, analisando o histórico dela. E não só o histórico da empresa, mas também o histórico do setor. Tem muitos setores que têm PL relativamente baixos e tem setores que historicamente apresentam PLs elevados. Então você veja só que o Peter Lynch ele pegava o PL da empresa, via se fazia sentido com os critérios qualitativos e depois comparava o histórico daquele PL, daquela empresa e também do setor onde ela estava inserida. Ainda na questão do PL, o Peter Lynch tinha uma forma de analisar que é bem interessante e bem fácil de entender. A evolução do lucro tem que estar compatível com o PL, você faz uma razão. Então deixa eu explicar para vocês melhor aqui. Digamos que você tem uma empresa que ela está com PL de 20, mas os crescimentos dos lucros tem uma taxa de crescimento, por exemplo, de 25%.
o Peter Lynch ele gostava de pegar o PL e dividir pela taxa de crescimento. Se dava uma razão menor que 1, ele achava que poderia estar barato, porque você tem uma taxa de crescimento maior do que o PL projetado daquela empresa. Eu sei que no começo pode parecer um pouco complicado, mas não é. Então, sempre ele gostava do quê? De empresas que tinham uma taxa de crescimento boa, muito alta, mas um PL não tão alto assim. Se você tem uma empresa que tem uma taxa de crescimento, por exemplo, de 50% e um PL de 30%, se você analisar só o PL de 30% pode ser caro, mas se você vê uma taxa de crescimento de 50%, talvez não seja tão caro assim. É assim que o Peter Lynch gostava de pensar. Bom, e os dois últimos critérios quantitativos é o que? A razão dívida patrimônio e os estoques. Então vamos começar aqui pela questão da dívida. O Peter Lynch não gostava de empresas muito endividadas. Você veja que não gostar de empresa muito endividada é uma essência de todo investidor de sucesso, né? Warren Buffett, Peter Lynch e assim por diante. Então ele não curtia muito quando a empresa estava muito endividada, mesmo que eles explicassem, não, mas essa dívida está sendo bem utilizada, essa dívida é para isso, é para aquilo. O Peter Lynch falava, eu não gosto muito de empresas até o talo de dívida. Ele, claro, entendia quando a empresa tinha empréstimos, quando a empresa tinha dívidas, mas tem que ser um negócio razoável, não uma coisa muito elevada que acabe atrapalhando os próprios negócios e as próprias distribuições de proventos aos acionistas e assim por diante. E em relação aos estoques, olha que interessante, isso poucas pessoas reparam nos balanços, mas o Peter Lynch sempre gostava de analisar os estoques. Os estoques eles estão dentro do balanço patrimonial, na questão dos ativos. Dá uma olhadinha lá depois na empresa de sua preferência. Você vê, se ele está aumentando de um ano para o outro, o Peter Lynch ficava acendendo uma luz no painel do Peter Lynch e ele, olha, os estoques não podem, por que está aumentando tanto assim? É sinal de que não está conseguindo vender. Ou a empresa está produzindo demais e não está acompanhando a demanda do mercado, né? Eu produzo, mas está saindo pouco, está vendendo pouco. Então a empresa está errando no gerenciamento. Ou realmente uma falta de interesse do mercado naquele produto e os estoques estão empacados. Então o Peter Lynch sempre gostava de analisar os estoques, ele gostava mesmo de ver quando os estoques estavam diminuindo, né? Porque quando os estoques diminuem, a probabilidade é que o dinheiro esteja entrando no fluxo de caixa. Lembrando que estoque parado não é legal, né? Nunca é legal, porque é um dinheiro que você poderia, por exemplo, estar em caixa, rendendo Selic, mas ele virou um estoque que está parado e tem custo, tem depreciação e tem tudo isso, né? Bom pessoal, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos critérios qualitativos e os critérios quantitativos utilizados pelo grande, lendário investidor Peter Lynch, que infelizmente teve uma carreira curta, são 13 anos à frente de um fundo de ações dentro da Fidelity, mas nesses 13 anos ele realmente teve uma rentabilidade impressionante. Se você gostou do conteúdo e ainda não deixou o seu like, aproveite agora para deixar. E se você também ainda não se inscreveu, aperte aqui embaixo para se inscrever. Se você também quiser aprender um pouco mais sobre o que analisar numa empresa antes de comprar as ações no mercado, e também saber como montar um portfólio interessante, bacana, diversificado e resiliente, e estudar mais sobre fundos imobiliários, renda fixa também, enfim, tudo isso tem no meu livro que já está disponível na Amazon. Se você se interessar, o link está aqui embaixo. Por hoje é só, um forte abraço, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.